Saudações! Esse é o primeiro vídeo que a gente vai fazer sobre o desenvolvimento das forças produtivas na Europa, que é uma coisa fundamental para a gente entender como as coisas acabaram chegando ao Brasil. A gente vai começar com o Império Romano. Não vamos falar sobre a história do Império Romano, a gente vai tentar entender por que o Império Romano deu com os burros na água, por que o Império Romano caiu. Existe toda uma série de bobagens ditas sobre isso. Porque houve um envenenamento por chumbo, né? Eles tinham distribuição de água, mas a água era contaminada por chumbo, e aí o saturnismo deixou todo mundo idiota. Vamos, gente, entender algumas coisas. Primeiro, que deixar muita gente idiota é uma coisa que está acontecendo no Brasil, né? Nós estamos vendo esse mesmo público indo na porta dos quartéis, eles não estão envenenados por chumbo. Para ser idiota, não é necessário ser contaminado por chumbo. E é um fator da vida que eles existem em abundância, os idiotas. Então não foi isso que derrubou Roma. Até porque a gente tem que entender o seguinte. A impressão que a gente dá vendo essa teoria é que Roma, a cidade, concentrava toda a população do Império. Não chegou a concentrar 4% da população do Império no auge. A maior parte dos romanos, na verdade, vivia em vilas, no campo. Correto? Não era uma população, de fato, urbana. Tranquilo? Então, não foi isso. Roma caiu por causa do cristianismo, porque os cristãos enfraqueceram o império. Outra bobagem. O Brasil está infestado de crentes e não é por isso que nós estamos em declínio. Certo? Não é por conta de descerebrados ultra-religiosos que o Brasil está indo para o buraco. A questão é muito mais profunda. Qual que é a questão, então? É a dependência de Roma do escravismo. Explicar para vocês com amor e calma. O escravismo desincentiva a produção, certo? A pessoa proprietária de escravos, ela não quer produzir. A maior parte dos escravos em Roma eram escravos domésticos, que não estavam relacionados à produção. Mais do que isso, podendo resolver tudo apenas comprando ou conquistando novos escravos, Roma não incentivou a inovação, a modernização, a ciência, o conhecimento. A solução para Roma era mais escravos. Só que os escravos, o escravismo tem um problema, o baixíssimo ganho de produtividade. A produtividade do trabalho escravo é muito baixa, correto? Então Roma foi se tornando cada vez mais dependente de escravos e que para haver mais produção era necessário haver mais escravos e, portanto, mais guerras. A guerra desincentiva a produção. Quase tudo que é produzido vai para fazer mais guerra e não para desenvolver a sociedade. Quando a expansão romana, ou seja, a possibilidade de conquistar novos escravos, foi bloqueada ao norte pelos pictos e pelos germânicos, foi bloqueada ao leste pelos persas, foi bloqueada ao sul pelo deserto do Saara e da Arábia e pelos núbios, e foi bloqueada ao oeste pelo Oceano Atlântico, não houve mais como conquistar escravos. Sem mais escravos, a produção caiu, porque não havia ganho de produtividade. Com menos produção, evidentemente, havia menos riqueza, cada vez mais pobreza. O poder do Império Romano foi espalhando igual a areia das mãos, à medida que a escravidão diminuía, porque não tinha como conquistar novos escravos. Correto? Isso levou ao enfraquecimento econômico severo, ao enfraquecimento militar com consequências dramáticas, porque, na mesma época, povos vindo do leste, como, por exemplo, os hunos, empurraram os germânicos e os persas contra as fronteiras do Império. E isso fez com que esses povos invadissem o Império e ele, como um todo, colapsassem. O Império entrou em colapso porque o escravismo é um modo de produção horrível que desincentiva a produção, o conhecimento e melhoriza a produtividade. O Brasil, que foi uma sociedade construída sob o escravismo e não sobre o comunismo, sabe bem o que é isso.